Nem meus pais, nem um parente e nem minha melhor amiga veio ao meu casamento. E havia até dado entrevistas falando sobre a importância das tradições familiares. Ver minha irmã lucrar publicamente com algo que era meu por direito, enquanto construía uma narrativa sobre valores familiares depois de ter sabotado meu próprio casamento, foi o limite. Decidi que chegara a hora de agir. Procurei um advogado especializado em direito sucessório e apresentei todo o meu caso. Ele ficou impressionado com a documentação que eu havia reunido e confirmou que eu tinha direitos claros sobre o colar. Mais importante ainda, ele explicou que poderíamos entrar com uma ação de reintegração de posse imediatamente. O timing seria perfeito. Como o casamento de Chloe seria um evento público, com cobertura da imprensa, qualquer ação legal ganharia visibilidade automaticamente. Não era sobre vingança. Era sobre justiça e sobre finalmente tomar uma posição. Uma semana antes do casamento de Chloe, instruí meu advogado a protocolar a ação. 2 dias antes do evento, ela recebeu a notificação legal em casa, na frente dos pais e do noivo. Ava me contou depois que foi um caos completo. Chloe ligou para mim pela primeira vez em mais de 1 ano, aos gritos, me acusando de tentar arruinar seu casamento por ciúmes. Não respondi. Minha mãe também ligou dizendo que eu estava sendo vingativa e mesquinha. Também não respondi. Meu pai, que raramente se envolvia em conflitos, até mandou uma mensagem dizendo que eu estava exagerando. Mas eu não recuei. O processo estava em andamento e havia uma liminar determinando que o colar deveria ser devolvido imediatamente, sob pena de multa diária. Chloe tentou ignorar, acreditando que eu desistiria por pressão familiar. No dia do casamento dela, enquanto os convidados chegavam ao resort luxuoso e os fotógrafos se posicionavam para capturar cada momento, meu advogado apareceu no local com um oficial de justiça. Levavam a ordem judicial e estavam autorizados a retirar o colar, mesmo que isso significasse interromper a cerimônia. A situação foi exatamente como imaginei que seria: constrangedora, pública e irreversível. Chloe tentou se esconder no quarto da noiva, mas acabou tendo que entregar o colar antes mesmo de caminhar até o altar. Os convidados ficaram confusos, os fotógrafos capturaram tudo, e os jornalistas presentes transformaram o incidente na história principal. O que deveria ter sido a cobertura de um casamento glamuroso se transformou numa reportagem sobre disputas familiares e herança. O título principal no jornal local foi algo como: "Noiva é obrigada a devolver joia herdada ilegalmente no dia do casamento." Mas a parte mais satisfatória foi que, mesmo depois de toda essa humilhação pública, minha família nunca admitiu ter errado. Minha mãe deu entrevistas dizendo que eu havia sido cruel e calculista. Chloe postou nas redes sociais se fazendo de vítima, dizendo que eu havia usado o sistema legal para perseguir uma irmã feliz. Eles construíram uma narrativa onde eu era a vilã da história, a irmã invejosa que não conseguia ver a felicidade da família. Nunca reconheceram que haviam me abandonado no meu próprio casamento, que haviam desrespeitado a vontade da nossa avó, que haviam me tratado como cidadã de segunda classe durante toda a vida. Essa falta de reconhecimento foi paradoxalmente libertadora. Confirmou que eu havia tomado a decisão certa de me afastar. Pessoas que não conseguem admitir erros básicos de consideração e respeito não são capazes de relacionamentos saudáveis. Hoje, quase 2 anos depois do meu casamento, posso dizer que sou genuinamente feliz. Meu marido e eu construímos uma vida linda juntos, cercada por pessoas que realmente nos valorizam. Tenho uma carreira que me realiza, amizades verdadeiras e, principalmente, paz interior. O colar da minha avó está guardado no meu cofre, esperando o dia em que eu possa passá-lo para minha própria filha, se eu tiver uma, ou para alguém que realmente mereça carregar essa tradição familiar. Não é sobre a joia em si, mas sobre o que ela representa: respeito, tradição e o valor de lutar pelos seus direitos. Às vezes penso se fui dura demais, se poderia ter resolvido as coisas de forma diferente. Mas então lembro das cadeiras vazias no meu casamento, das 42 chamadas sobre os problemas da festa da Chloe, da total falta de consideração pelos meus sentimentos. E sei que fiz o que precisava fazer. Não tenho mais contato com minha família. Eles fizeram algumas tentativas superficiais de reconciliação nos primeiros meses, mas sempre condicionadas a mim pedindo desculpas pelo que fiz no casamento de Chloe. Como isso nunca aconteceu, as tentativas cessaram. Ava continua sendo minha única ligação com aquele mundo. Ela me conta ocasionalmente sobre os eventos familiares, mais por curiosidade minha do que por necessidade. Aparentemente, eles criaram uma versão alternativa da história onde eu que sempre fui problemática e eles são as vítimas das minhas ações. A parte mais irônica é que, segundo Ava, eles frequentemente reclamam sobre como a família não é mais a mesma sem mim, como fazem falta as tradições que eu sempre organizava,
como a casa fica vazia durante as festas. Mas nunca conectam esses sentimentos com suas próprias ações. Chloe se divorciou 8 meses após o casamento. Aparentemente, toda a pressão e humilhação pública do dia do casamento criaram uma tensão no relacionamento que nunca foi superada. Eles não conseguiram lidar com as consequências da exposição negativa. E o casamento que deveria ter sido perfeito se tornou símbolo de conflito familiar. Não sinto prazer com o divórcio dela. Não sou uma pessoa vindictiva. Mas reconheço que há uma certa justiça poética no fato de que um casamento construído sobre a base de desrespeitar o meu não tenha prosperado. Harper, minha ex-melhor amiga, tentou restabelecer contato algumas vezes. Mandou mensagens no meu aniversário, no Natal, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Eu respondia educadamente, mas mantinha distância. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, é impossível de reconstruir completamente. O mais surpreendente de toda essa experiência foi descobrir o quanto eu era mais forte do que imaginava. Durante toda a vida, me vi como a filha que precisava manter a paz, que deveria ceder para evitar conflitos. Descobrir que podia tomar posições firmes e lutar pelos meus direitos foi revolucionário. Também aprendi sobre a diferença entre família biológica e família escolhida. As pessoas que estiveram ao meu lado durante os momentos mais difíceis, que celebraram minhas vitórias sem inveja, que me apoiaram sem condições, essas são minha verdadeira família. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Talvez tivesse sido mais direta sobre meus sentimentos mais cedo, mas a essência das minhas decisões foi correta. Às vezes é necessário cortar laços tóxicos, mesmo quando esses laços são familiares. A decisão de buscar justiça legal pode parecer extrema para alguns, mas foi proporcional ao desrespeito que sofri. Eles tiveram múltiplas oportunidades de fazer a coisa certa voluntariamente. Escolheram não fazer, então foram obrigados a fazer pela lei. O que mais me orgulha não é ter recuperado o colar, mas ter finalmente me colocado em primeiro lugar. Durante décadas, priorizei a harmonia familiar sobre meu próprio bem-estar. Aprender a me valorizar foi a maior vitória de toda essa situação. Hoje, quando olho para trás, vejo aquele casamento não como um dia de abandono, mas como o começo da minha verdadeira independência. Foi o momento em que parei de esperar que outras pessoas me dessem o valor que eu merecia e comecei a exigir esse valor. A vida seguiu e seguiu melhor. Construí algo bonito e sólido com pessoas que realmente me amam e me respeitam. E no final das contas, essa é a melhor vingança possível. Ser genuinamente feliz, apesar de tudo. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.